Vamos tratar de tributação na mineração, CEFEM, taxa de fiscalização estadual e a diferenciação da carga tributária do ativo financeiro e do minério mercadoria. Queremos convidar os nossos palestrantes. Convido Écio Moraes, diretor executivo do IBGM. Seja bem-vindo, Écio. IBGM, nosso patrocinador diamante, deixamos um diamante para o final. Convidamos também o senhor Roberto Cavalcante, presidente do Instituto Somos do Minério. Convidamos o senhor Tiago Gomes de Assis, especialista em gestão, auditoria e contabilidade para cooperativas. E convidamos nossa moderadora, doutora Pamela Alegria, volta para o nosso palco e para a discussão novamente. Lembrando vocês que nós temos um coquetel depois desse painel para network, das 18 às 20 horas, contamos com vocês. Com a palavra, doutora Pamela, moderadora. Boa tarde a todos novamente. Eu acho que talvez um dos temas de maior relevância e maiores dúvidas no setor, e todas as pessoas têm muito interesse em saber sobre isso, por isso passo a palavra ao Écio, que vai dar início às falas sobre a tributação. Muito obrigado, Pamela. Obrigado aos organizadores desse evento, Humberto, Disney. É um prazer estar aqui e conversando aqui com o Dr. Roberto. É meio cruel, Falar de tributação, o último painel do dia, a gente vai falar de tributação, um negócio chato. Então, eu vou falar muito pouco de tributação de ouro. Eu vou contar uma historinha para vocês. Bom, meu nome é Écio Moraes, eu sou diretor executivo do IBGM. O IBGM é o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Ele congrega a indústria e o varejo de joias. Então, vocês podem até perguntar por que o segmento joalheiro está aqui, O que tem a ver com o segmento de mineração? Bom, quando tivemos aquela crise, o ápice da crise do garimpo legal, coisa de um ano atrás, crise lá dos Yanomamis, criancinha morrendo por causa de contaminação de mercúrio, enfim, tudo aquilo, aquele drama, nós tivemos um risco até de um boicote ao consumo de joias no país. Uma artista muito famosa, ela tem até um vídeo dela, ela tira as joias e fala assim, olha, eu não consumo mais joias, porque joias passou a ser o repositório do ouro ilegal, do garimpo legal, etc, etc. O IBGM sempre teve, entre seus associados, teve empresas de mineração, particularmente de gemas e de ouro, mas a gente nunca se envolveu profundamente com o tema. Mas a partir dessa crise, nós nos engajamos mais, queremos conhecer o que estava acontecendo, como que o IBGM poderia contribuir para mitigar esse problema decorrente do garimpo ilegal, de tudo isso que estava acontecendo. Então, há cerca de 18 meses a gente se envolveu nesse processo. Particularmente para quê? Particularmente para ajudar. A gente não entende de mineração. A gente está aqui para aglutinar, para formar consensos, para buscar caminhos. E os caminhos ficou claro, está cada dia mais claro para a gente. Esse evento, inclusive, veio corroborar nesse sentido. Não está só na mineração, no aspecto técnico, tem muito do aspecto político, é essa historinha que eu vou contar para vocês. O aspecto político, o aspecto sociológico, enfim. Então o IBGM se envolveu nesse processo e a gente está aqui para falar de ouro, Então a historinha que eu vou contar para vocês é do ouro. O ouro, apesar do Brasil ter sido, durante muitos anos, uma potência mineral, até o final do século XIX, princípio do século XX, o Brasil chegou a ser o maior produtor de ouro do mundo, mas durante todo o século XX o ouro foi praticamente ignorado. O mercado de ouro no Brasil, para vocês terem uma ideia, início dos anos 80,
80%, 90% do ouro produzido no Brasil era ilegal, era proveniente de garimpo irregular. A grande mineração praticamente nem existia, né? Isso até 1980. E, coincidentemente, aconteceram 3 coisas em 1980 que virou esse setor, o que a gente chama de uma redescoberta do ouro no Brasil. A descoberta de Serra Pelada, o maior garimpo de serra de superfície já descoberto, e uma crise financeira muito grande. A crise, para quem tem mais idade aqui, a crise da dívida externa no Brasil. O Brasil praticamente quebrou em 1982, não tínhamos reservas cambiais para pagar a dívida externa. E como vocês sabem, o ouro é igual a dólar. Então, naquele momento, o governo, que simplesmente ignorava a existência do ouro no Brasil, ele passou a olhar com atenção aquilo, porque teve Serra Pelada, uma produção enorme de ouro, aquilo poderia ajudar a pagar a dívida externa no Brasil. Então, o Estado brasileiro, o governo brasileiro começou a olhar com carinho para aquele mercado completamente irregular, totalmente informal. Falou, o que é possível ser feito para a gente formalizar esse mercado? E a partir daquele momento, houve uma convergência de interesses entre setor privado e setor público, para a formalização daquele mercado de ouro. O governo começou a fazer, na época, para aqueles que têm mais idade, a inflação era muito alta, havia uma disparidade de câmbio, e chegou a ter uma diferença de 200% entre o dólar oficial e o dólar black, que a gente falava na época. E o governo, com uma atitude inusitada na época, reconhecendo essa existência disso, isso era muito difícil de acontecer, ele começou a adquirir o ouro. Primeiro, ele centralizou a compra de ouro de Serra Pelada, começou a comprar o ouro no black, no câmbio paralelo, ou seja, ele reconheceu uma realidade de mercado, né? Reconheceu que existia a ilegalidade no mercado e começou instituiu a Bolsa de Mercadorias. No setor joalheiro, ele fez uma coisa também inusitada na época, porque toda a exportação de joias no Brasil era ilegal. Ele instituiu uma resolução do Banco Central chamada Resolução 1121 e começou a pagar o joalheiro que exportava as joias pelo câmbio black. Então, o governo tomou uma série de medidas, e a gente vai mostrar uns gráficos daqui depois, que revolucionou o mercado. Hoje, o mercado é 80% formal e 20% informal. Houve o quê? Uma parceria entre o setor público e o setor privado, né? O Brasil, só para vocês terem um número aqui, o Uruguai, que não produz 1 grama de ouro, chegou a exportar 40 toneladas de ouro por ano. Todo esse ouro era proveniente do Brasil, antes de haver essas medidas do governo, de pagar no black, reconhecer uma realidade de mercado. Quando o governo reconheceu o black e o produtor de ouro, o produtor de joias, começou a receber pelo câmbio oficial, as exportações de ouro do Uruguai desapareceram. Então, o que denota isso? Nós precisamos fazer uma redescoberta do ouro. Se naquele momento, no princípio da década de 80, o que motivou essa aproximação entre setor público e setor privado foi uma crise financeira, hoje é uma questão ambiental. Como o colega colocou aqui, vou até pegar uma deixa dele, acontece muito esses eventos de mineração, que o minerador fala para ele mesmo, ou assim, é só para a agenda, a gente falar para a gente mesmo, ouvir a gente mesmo. Então, talvez aqui, eu que sou do setor joalheiro, não estou diretamente ligado à mineração, eu posso falar algumas coisas que talvez vocês não gostem de ouvir. Mas tem problema sério no setor. Tem muito problema. A gente estudando isso aqui, a gente tem muito problema, talvez no Mato Grosso não tenha tanto, mas Itaituba tem muito problema. E reconhecido por eles mesmos. Eu tive uma reunião com uma comitiva de Itaituba há cerca de uma semana atrás, e eles mesmos reconhecem que o problema é grave. A gente tem hoje, das permissões de lava garimpeira, a gente tem uma grande quantidade que ainda operam com algum problema de restrição.
a concentração de permissão de lavra garimpeira na mão de poucas pessoas. A gente está cheio de problema, então a gente está aqui para poder contribuir. E a agenda ambiental é o que vai permitir a gente convergir. Eu tive, por outras questões, discutindo questão tributária para a indústria joalheira, eu fiquei 15 dias no Congresso Nacional, entre a Câmara e o Senado, tentando sensibilizar os parlamentares para não instituir imposto seletivo sobre joias, etc, etc. Mas foi um momento importante para a gente perceber, captar a percepção do parlamentar. Foram 30 reuniões com senadores e deputados, para a gente captar a percepção do Congresso Nacional com relação ao setor. Não é boa. Ou o setor é ilustre, desconhecido, a potencialidade dele, a gente pode falar que se o agro é pop, a mineração é tudo, que é o que vocês falaram, a mineração é tudo, está em tudo quanto é lugar, não é isso? Mas não tem essa percepção do Congresso. O Congresso, quando ele conhece pelo lado podre, pelo lado negativo. Nós precisamos reverter esse processo. E só vamos reverter isso se tivermos unidade. E particularmente uma coisa, que acho que é o fio condutor desse esforço. No caso do ouro, é rastreabilidade. É rastreabilidade do metal. Porque ao fazermos a rastreabilidade do metal, nós vamos enfrentar todos os nossos dilemas. Todos. Como é que a gente utiliza o mercúrio? O que a gente faz com o rejeito? Né? Como que a gente faz para evitar a lavagem do metal, misturar o metal proveniente de uma área de conservação ou território indígena e misturar com metal legal, não é isso? Rastreabilidade desde a sua origem, lá desde a mina, passando pelo PCO, que aqui eu tenho condições de falar também porque eu estou de fora, tem problema. Tem problema, gente. Nós precisamos encarar as coisas, né? Se a gente não enfrenta os nossos problemas, os nossos dilemas, a gente nunca vai resolvê-los. Da origem, passando pela PCO, hoje passando pela DTVM, indo pela refinadora e a hora de chegar no mercado, ou para a indústria joalheira, ou para o mercado financeiro, ou para a exportação. Né? Nós temos aqui um joalheiro reconhecido no país e tudo mais, ele quer trabalhar legal, ele quer ter ouro rastreado, ele quer falar com o cliente dele que esse anel que eu fiz aqui não veio de território indígena, não veio de área de conservação ambiental, que é um ouro green gold. Né? Então, o que o IBGM quer passar, a contribuição que ele quer passar, para inspirar vocês, é que a gente tem que fazer uma redescoberta do ouro, como fizemos lá em 1980. Em 1980 foi por um motivo financeiro, hoje vai ter que ser por um motivo ambiental. A questão ambiental chegou para ficar. É só sair lá fora e vai ver o calor que está. O que está acontecendo na Amazônia? A maior seca dos últimos 120 anos. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul? A gente nunca ouvia falar de tornado, não sei do que, tsunami climático, nunca ouviu falar, está acontecendo tudo no Brasil. A gente dizia o seguinte, não, o Brasil é um país abençoado por Deus, porque não tem terremoto, não tem crise climática, não tem não sei o que, não sei o que. O clima já está virando, terremoto espero que não tenha. Mas nós precisamos enfrentar essa questão e botar o dedo na ferida. E, para finalizar, o setor público, a gente costuma jogar pedra no setor público. O setor público está disposto a colaborar. Nós precisamos quebrar a desconfiança recíproca que existe entre o setor privado, da mineração, da indústria de joias e tudo, com o setor público. O setor público hoje quer, quando a gente fala em rastreabilidade para ele, de modelo de rastreabilidade, ele fala assim, pelo amor de Deus, me tragam isso, porque ele não tem braço para fiscalizar. Vou pegar um dado para vocês, Itaituba. Temos 2.000 PLGs de ouro no país. 1.000 está em Itaituba. Quantos funcionários da ENM tem em Itaituba? A última vez que eu ouvi falar, não tem nenhum. Isso não existe, porra. Entendeu? Então o Estado não tem capacidade operacional. Quem vai ter que resolver esse problema somos nós. Né? Então, como eu falei para vocês, não vou falar de tributação não, aqui, eu vou colocar o desafio, inspirar. Uma vez na história do Brasil, nós fizemos uma redescoberta do ouro. Chegou o momento de fazer uma redescoberta do ouro novamente com a agenda ambiental. Muito obrigado. Obrigada, Écio. E
são pontos que são importantes, né? Precisam ser debatidos e colocados, porque não é só mil maravilhas e os problemas estão aí. E às vezes o próprio setor gera alguns problemas que precisa colocar a mão na consciência para resolver. Passo a palavra agora para o Dr. Roberto Cavalcante. Para o Tiago, gente, desculpa, para o Tiago, que vai fazer uma fala muito importante para nós. Obrigado, doutora Pamela. Bom, gente, vou focar um pouquinho aqui na parte tributária mesmo, né? Eu trabalho com consultoria e assessoria para cooperativas, então vamos falar um pouquinho aqui sobre o garimpeiro e sobre o impacto que isso tem diretamente, tanto no garimpeiro quanto na cooperativa. Eu vou esperar colocar a apresentação aqui. Bom, então a gente está falando aqui sobre a tributação na mineração, né? Especificamente aqui falaremos sobre a CEFEM e a TRFM-MT, que é a taxa de fiscalização que foi instituída aqui no estado de Mato Grosso. Por incrível que pareça, as pessoas dizem que na mineração não existe tributação, né, doutora Elcia? Por incrível que pareça, as pessoas dizem, não, temos que instituir a TRFM porque o garimpeiro, a mineração, contribui com muito pouco aqui no estado, doutora Paula. São sonegadores. E, gente, eu quero mostrar justamente ao contrário. Se a gente for analisar bem, a área da mineração, especialmente o pequeno garimpeiro, é o que mais recolhe tributo, né? Eu quero começar aqui apresentando o RIR 2018. O RIR ele trata sobre o imposto de renda. E ele traz aqui no artigo 40 que a atividade garimpeira ela é tributada em 10%. Ou seja, a própria Receita Federal, o próprio governo, ele reconhece que 90% da atividade garimpeira, e aí eu estou falando de pessoa física ou de cooperativas, elas são custo da atividade. E eu tive a oportunidade de fazer um diagnóstico com as cooperativas aqui do estado e realmente fica comprovado isso. Porque hoje o custo é altíssimo com óleo diesel, com energia, com maquinários, com a própria manutenção da atividade extrativista na mineração. Então, por isso, a própria Receita Federal reconhece que 10% dessa atividade é tributada, 90% é custo. Porém, nós temos aqui algumas taxas que impactam diretamente nessa atividade. Uma delas é a CEFEM, que é a compensação financeira da exploração mineral. E a CEFEM, ela traz algumas taxas, né? Eu vou fixar aqui no ouro, que é o que a gente tem mais impacto aqui no estado de Mato Grosso. Então, o ouro, a gente tem uma alíquota aqui de 1,5%. Só que observem bem, a gente fala aqui de 1,5%, e na RIR, a gente fala que a tributação ela é sobre 10%. Porém, a CEFEM, ou qualquer tributação estabelecida, ela não cobra sobre os 10%. Esse é o grande problema. Ela cobra sobre o valor total da produção, né? Então, eu tenho uma CEFEM aqui de 1,5% sobre a produção total do garimpeiro, e tenho também a TRFM-MT, que é, na minha opinião, um pouquinho mais complicado ainda. Aqui nós temos todas as alíquotas que foram estabelecidas na TRFM, e temos o ouro, que é 0,015. Só que observem bem, isso daqui não é um percentual, isso aqui é um coeficiente. E quando eu falo em coeficiente, eu trago um valor ainda maior de recolhimento, né? E a UPF-MT, ela varia todos os meses. Eu trouxe aqui, gente, uns exemplos, só para tentar esclarecer isso que eu estou tentando explicar. Eu trouxe aqui um exemplo de um garimpeiro que produz 1 kg de ouro mensal aí, e comercializa esse 1 kg de ouro. Para falar aqui sobre a incidência tributária sobre esse 1 kg da produção aí de um garimpeiro. Se eu considerar aqui na região, principalmente no norte, ali, que é o valor médio de negociação de R$250 por grama de ouro, então eu tenho aqui uma negociação de R$250 mil. Aparentemente um valor bem interessante numa produção, né? 250 mil. Mas aí eu começo com as taxações. Eu tenho o IOF. Por que tem o IOF? Porque o ouro aqui, na maioria das vezes, ele é ativo financeiro, ou seja, ele é comercializado diretamente às compras de ouro. Então, sobre a operação financeira, eu tenho essa tributação de 1%. Vejam bem, 1% sobre o valor total da venda. Ou seja, já tem uma tributação aqui de R$2.500. Daí eu tenho a CEFEM, 1,5%, também sobre a produção integral, ou seja, 3.750.
Tem o imposto de renda, que é o único imposto que é cobrado sobre os 10%. O único, né? Que tem um impacto significante. Nessa demonstração aqui, ele fica 5.844 e tem a TRFM, que vem para 3.450. Observem bem que o custo da atividade definido pela Receita Federal é de 225 mil, porque a Receita entende que 90% é o custo de produção. Ou seja, nós deveríamos, então, ter uma tributação somente sobre os 25 mil, não sobre o valor integral. O que isso impacta aqui diretamente quando eu falo do garimpeiro pessoa física? Se eu trago aqui para a realidade dele, o IOF deixou de ser 1%, ele se tornou 10%. Por quê? Se eu lanço ele para atividade tributada, eu tenho IOF de 10%. A CEFEM, ela está em 15%. Né? O imposto de renda fica em 23,38%. E a TRF-MMT, que é um coeficiente, ela se torna em 13,8%. Ou seja, uma taxa altíssima, que a gente não vê nenhum benefício, né, pelo Estado. Muito foi falado hoje que o Estado pretende investir em algumas coisas, mas quem está bancando isso, de fato, é o próprio minerador, é o próprio garimpeiro, contribuindo aqui com aproximadamente 14% da renda dele, que é a renda tributável. Se nós trazermos todos esses números aqui, de tributação sobre a base tributável, o garimpeiro hoje contribui com 62%, ou seja, sobra para ele apenas 32%. Então, de um valor de produção de R$250 mil que ele vendeu e de uma base tributável, ele tem a renda apenas de R$9.455. Ou seja, é uma atividade com custo altíssimo e com uma tributação elevadíssima, né? Que não é reconhecido aí pelos governo quando institui essas taxas. Se a gente traz essa responsabilidade para a cooperativa, que na maioria das vezes esses garimpeiros estão ligados diretamente à cooperativa, então nós trazemos aqui uma realidade de recolhimento para a cooperativa. A gente está considerando uma cooperativa aqui de 20 cooperados, né? Que é o mínimo exigido pela lei. Se eu trago essa realidade, mensalmente essa cooperativa aqui, trazendo 20 quilos de produção mensal, ela está contribuindo com R$69 mil administrando esses cooperados, esses garimpeiros. Ou seja, permaneço aqui na taxa de 13,8. Então observem bem que essas taxas que foram criadas são taxas altíssimas, né? Então, quando a gente fala não existe tributação na mineração, é o ledo engano. Por quê? Porque não é feita uma análise de fato daquilo que o garimpeiro ele sofre na sua comercialização, não é feita uma análise em cima do custo da atividade, né? Eu trouxe aqui, doutora Pâmela, até alguns exemplos. Ó. A gente tem, por exemplo, a cooperativa lá de Peixoto, a Cogavep, que aqui na região de Mato Grosso é a cooperativa que mais produz, até pelo fato de ter mais cooperados. Se eu falar que ela tem uma produção mensal aí de 400 quilos, a gente está falando de um recolhimento mensal de 1.300.000 em TRFM. Ou seja, somente uma cooperativa aqui anualmente contribuirá com mais de 16 milhões de reais. Com apenas uma única cooperativa. Então pense na taxa altíssima que isso traz às cooperativas, né? Se a gente traz uma cooperativa aqui de porte médio, que é uma cooperativa que produz aí 50 quilos mês, a gente está falando de aproximadamente 200 mil de recolhimento, 172 mil. Ou seja, uma única cooperativa vai recolher somente da taxa do Estado aqui, que é uma taxa de fiscalização. Ela paga para ser fiscalizada, vai pagar algo em torno de 2 milhões ao ano. Então, é um absurdo tudo isso que tem sido feito, né? Por que a gente trouxe esse exemplo da cooperativa? Porque, embora o garimpeiro ele faça lá a extração, quem é a detentora do título minerário é a própria cooperativa. E aí nós temos um agravante, doutora, porque nós temos o Estatuto do Garimpeiro. O que esse Estatuto ele permite? Ele permite que o garimpeiro venda o seu produto sem a presença da cooperativa. Ou seja, a cooperativa ela tem que ter um sistema muito forte de gestão, porque se ela não tiver conhecimento, ou se o garimpeiro não trouxer a ela a informação daquilo que foi comercializado, ela ainda sofre um risco de ser multada em 20% sobre o valor integral da produção. Né? Ou seja, de 2 milhões eu posso colocar em mais 20%, mais 400 mil ainda. Então, a penalidade será sobre esse CNPJ. Então, por isso que a gente, além de cuidar dessa parte tributária, a gente tem que cuidar desse modelo de gestão do negócio também. E o governo, muitas vezes, ele cria essas taxas, mas ele não cria os caminhos para que a cooperativa consiga fazer a gestão de forma correta.
ele dá abertura para que o garimpeiro traga a sua própria cooperativa. E esse é um grande problema que a gente observa aqui em todas as cooperativas, não somente no Estado, mas nacionalmente falando. E por último, a gente fala um pouquinho do ouro ativo financeiro e o ouro mercadoria. Se eu não estou enganado, foi o Dr. Yuri que falou que a comercialização interna hoje no Brasil é de apenas 10%, né? E aí eu fui pesquisar o motivo. Hoje, se a gente observar, quando eu falo em ouro mercadoria, a tributação é elevadíssima. Eu tenho, só de ICMS, se for numa venda interna, 17%. E aí tem o doutor Écio para me ajudar. Se for numa venda interestadual, eu tenho ICMS de 12%, né, doutor? Tenho mais PIS, COFINS, que dependendo do regime de tributação pode ser cumulativo ou não cumulativo. Eu tenho a CEFEM, tenho o PIS, COFINS, então tudo isso me gera taxas. E tudo isso prejudica o mercado interno. A gente tem visto hoje, o Molina citou aqui em relação às cooperativas que podem parar as suas atividades. E por que isso pode acontecer? Porque não tem um incentivo de venda interna, né? E a própria Receita Federal ela tem prejudicado ultimamente a exportação. E isso tem travado, tem gerado desemprego, tem gerado problemas nas cooperativas. Muitas delas vão começar a demitir funcionários, vão começar a fechar as portas. Por quê? Porque embora elas girem um recurso muito alto, o custo da atividade é muito alto. Então, gera-se pouco caixa às cooperativas, né? Esse dinheiro não fica na cooperativa. E por isso elas acabam sendo prejudicadas em relação a toda essa parte tributária. Bom, gente, é isso que eu tinha aqui a contribuir. Espero ter contribuído. Contribuiu muito, sem dúvida, Tiago. Principalmente esse quesito da diferenciação do ativo financeiro e mercadoria é um ponto em específico que gera muitas dúvidas e faz com que o setor seja taxado como sonegador fiscal, né? Agora sim, a palavra do Dr. Roberto Cavalcante. Bom, boa noite a todos, agradecendo ao convite, feito por essa equipe, com essa iniciativa maravilhosa, a doutora Pamela, Roberto, o nosso Disney e o Instituto Somos do Minério fica muito agradecido com esse convite para falar aqui um pouco sobre a CEFEM. Mas nós vamos falar sobre a CEFEM e os seus reflexos, a sua aplicação no município. E reporta aqui uma pergunta que o Molina fez há pouco tempo atrás ao representante do Estado. Disse, quando é que está sendo aplicada a CEFEM? E o que ele respondeu? Bom, nós estamos aqui aplicando em algumas placas fotovoltaicas, energia fotovoltaica, para alguns hospitais do município. E ponto. Esse número que foi aqui colocado pelo Tiago, do ICFEI, só para fazer aqui um breve comentário, a CEFEI aqui ele está colocando como tributo, mas é um preço público. E ela é considerada um royalty da mineração. E a sua finalidade é justamente para quê? Para que a comunidade, para onde o município, a explorador, a minerador, está fazendo a sua exploração, ele tem ali 3 atividades distintas, tá? Que é justamente para a questão da educação ambiental, né? Ele é ali também para a questão do comércio local, desenvolvimento do comércio local, como também para a atividade de inovação em tecnologia, tecnológica, assim como a educação básica. Para isso é que a CEFEM é aplicada. Então, quando o painel aqui de Yuri, que é o nosso agente regulador, superintendente regulador, que mais conhece dessa matéria, o Brasil, como foi colocado, e aqui eu faço a homenagem ao meu amigo Yuri, ele fez a colocação aqui dos 4 municípios em Mato Grosso maiores arrecadadores. Dentre eles, Poconé, Livramento, Peixoto de Azevedo e o Ponce Lacerda. Esses 4 municípios, o Instituto Somos do Minério fez uma análise socioeconômica deles. Um baixíssimo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano.
um baixíssimo índice de desenvolvimento do ensino básico, o IDEB. Não tem água potável, não tem esgotamento sanitário. O ensino, como eu falei aqui, é muito pobre. As pessoas, como Poconé, por exemplo, temos 8.300 famílias em grau de vulnerabilidade que recebem o auxílio do governo. 8.300 e poucas famílias. E assim nós sucessivamente vamos com os demais municípios. São municípios pobres. E, sendo municípios pobres, é a pequena mineração, que é a mineração de pequena escala, a MPE, tem um estudo, eu, salvo engano, não sei se já foi aprovado pelo Ministério de Minas e Energia, que é o Projeto Nacional de Mineração de 2050, e ele diz que destaca que a mineração de pequena escala é tão importante, tão significativa para esses municípios da Amazônia Legal, por exemplo, que deveria, tanto na Agência Nacional de Mineração, como no Ministério de Minas e Energia, ter uma diretoria específica para a MPE, para a mineração de pequena escala. Por quê? Porque ela precisa de incentivo. Então, quando nós vemos a demonstração aqui que o Tiago colocou na questão tributária, nós estamos vendo que esse incentivo que ela precisa, na verdade, ela está sendo super tributada. Não é? Isso daí é uma constatação. Então, quando você utiliza CEFEM, que é essa compensação da exploração financeira para esses municípios como Poconé, Livramento, nós precisamos exatamente trazer essa comunidade para junto, para que os prefeitos e comunidade conversem. Mas o que é que nós estamos assistindo com esses 65% que pertencem ao município, fora aquilo ainda que vai vir um percentual para que esses municípios que exploram ao mesmo tempo sejam considerados afetados, é que eles não estão aplicando nessas finalidades à sociedade. E quando a mineração pode vir a encerrar, a fechar, o que é que restou para o município? Só a história, só o lamento. Então, é essa preocupação que nós estamos tendo em relação à aplicação da CEFI nesses municípios. Por isso que o Instituto Somos do Minério solicitou tanto ao Ministério Público Estadual que, através de representação, que se atentasse para esse fato, assim como também o fez essa representação para o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. De igual modo, foi a Controladoria Geral do Estado, também fez a representação. Para quê? Não para punir o município, o prefeito, mas para alertar esses municípios, através de suas administrações, que façam uma governança voltada para o social, para que o Ministério Público também colabore com a finalidade desses recursos, sejam empregados justamente na sua capacidade total do município, para que ali haja um crescimento endógeno. É aquele recurso que está ali alimentando a padaria, ao mercadinho local, ao açougue, enfim, essa economia local ela tem que girar, né? Como também o ensino básico. Então tem professoras ali que estão ganhando R$1.000, R$1.000 e poucos reais. Com recursos da CEFE, ela pode ganhar pelo menos R$2.000. É certo aplicar, certíssimo aplicar na educação, no ensino básico. Agora, não pode, não deve, são esses recursos serem aplicados no gabinete do prefeito para a política que ele entender que é necessário, ou na Secretaria de Finanças, na Fazenda dele, também isso não pode acontecer. Então, esse trabalho que o Instituto Somos do Minério está fazendo perante as comunidades é justamente para que esses recursos da CEFE sejam aplicados na comunidade, no interesse dela, e que a comunidade também
dentro dessa comunicação que a gente possa fazer, não de nós para nós mesmos, mas conversando com a comunidade, com a sociedade, com os órgãos de controle, eles tenham conhecimento do que está se passando e procurem justamente fazer esse trabalho. E isso está com relativo sucesso sendo feito com o Tribunal de Contas do Estado, que está indo justamente nessas prefeituras, e está conclamando que realmente prestem contas. E isso é uma situação que a gente está provocando. Que o Ministério Público também ajude a fiscalizar. Não é punir, mas ajudar a fiscalizar, a esclarecer a aplicação desses recursos. E que a comunidade entenda que esses recursos também são dela. Agora, se nós estamos aqui, a Cogavep, em Peixoto, como foi citado, hoje é a 5ª maior produtora, eu entendo e conclamo também que a Cogavep possa, junto à Prefeitura, ao município de Peixoto de Azevedo e outros municípios ali que fazem parte do Vale do Peixoto, e também estimule a Prefeitura, ao município, aos municípios ali do Vale, a aplicar esses recursos na sua finalidade, na educação, nas questões socioambientais. Isso é importante. O Elcio acabou de falar agora aqui que a questão ambiental hoje é justamente um mote para uma nova revolução, uma reinvenção da mineração. Então, nós temos que fazer isso também com as prefeituras, com os municípios e com as comunidades. Então, nesse último trabalho que o Instituto Somos o Minério fez no Pará, com os 6 maiores municípios do Pará em arrecadação, foi citado aqui, em Nova Canaã, nos Carajás, uma arrecadação de R$1.300.000, salvo engano. Paraupebas, outro também na faixa de 1 bilhão. Mas por que esses municípios são tão pobres? Por quê? Porque esses recursos não estão sendo aplicados. Porque a Vale, através de seu SG, não estimula as comunidades a terem conhecimento desses recursos para que possa também ser reinvestido nessas comunidades. Então, ao invés de estar gerando bolsões de pobreza como estamos assistindo. Então, esses recursos que são arrecadados da CFM têm que ter essa finalidade primordial, serem aplicados na educação, inovação tecnológica, investimentos dessa natureza, para que possam frutificar. Quando encerrar, quando houver o fechamento da mina, possa dar frutos e não serem enterrados ali com o fechamento da mina. Obrigado a todos. Obrigada, doutor Roberto. E o interessante é que quando se fala de CEFEM, a ideia é que a gente esteja devolvendo à União os benefícios que o setor obteve pela exploração mineral, né? E com esses repasses, eu entendo que, de certa forma, aos municípios diretamente afetados, os repasses do CEFEM estão intrinsecamente ligados à licença social de operar, porque o município também espera saber qual é o benefício que ele vai obter, né, dentro da exploração mineral na sua territorialidade. E quando a gente fala de TFRM, também é muito importante o desempenho de agentes como o Instituto Somos do Minério, IBGM, no sentido de que, se é uma taxa, ela especificamente deve ter uma destinação específica, e que essa destinação específica seja voltada para o setor de mineração, efetivamente para os incentivos que a gente precisa. Eu vou abrir para 2 perguntas, porque o nosso tempo realmente está um pouquinho estourado. Quem quiser fazer pergunta, só levantar a mãozinha, que a Bel leva o microfone. Eu acho que não é só cansaço não, doutor Roberto, eu acho que foi muito esclarecedor. Então, assim, eu agradeço a presença de vocês, muito obrigada pela disponibilidade de estar conosco até esse horário. E a todos vocês também, muito obrigada, e amanhã tem mais. Obrigada. Muito obrigada aos palestrantes do nosso painel 7.